Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: segurança, saúde, economia e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora desta quinta-feira. E hoje na bancada nós temos o jornalista Catê Santos. Sejam muito bem-vindos, Catê. Obrigada por sua participação na bancada hoje. Obrigado mais uma vez por voltar aqui. É muito bom dividir essa bancada com vocês e hoje não perca que está recheado de assunto muito palpitante. É isso. Gabriel Henrique, mais uma vez na quinta-feira nós aqui, né, Gabriel, na bancada. Isso aí, Rochelle. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo também, Catê. E é isso aí, vamos começar porque hoje o programa está recheado de assunto. E nós vamos começar falando que a Semana do Ministério Público do Estado do Ceará 2023 teve início nesta quarta-feira no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza. Com o tema 35 anos da Constituição e do novo modelo do Ministério Público, o evento começou com sessão solene no Colégio de Procuradores de Justiça. Na ocasião, foram entregues comendas e prestadas homenagens a membros do MPCE, que se aposentaram em 2023. É isso aí, mas aí antes, Catê, de seu comentário, teve grandes personalidades do Ceará que estiveram presentes no evento e falaram um pouco aí com a nossa equipe. Nesse evento do Ministério Público do Ceará, representando aqui as academias, é uma homenagem aos escritores do Estado do Ceará, uma iniciativa louvável do Ministério Público, do Procurador e também da Secretária de Cultura, Luísa Sela, e o Manuel Pinheiro. Então, nos sentimos honrados em participar desse evento e procuramos, na medida do possível, representar o melhor possível os escritores cearenses. Olha, hoje à noite eu estive aqui no Ministério Público do Estado do Ceará, num evento belíssimo, quando, através da cultura, pudemos homenagear grandes escritores do passado e do presente aqui do Estado do Ceará. Eu quero parabenizar o Ministério Público pela qualidade do evento, parabenizar os agraciados que aqui estiveram e os que não puderam estar também, porque já estão em outro plano, mas dizer que a cultura tem essa riqueza de juntar, de unir todas as pontes de uma sociedade para fazer uma vida cada vez melhor. Viva a cultura do Ceará! Nós hoje temos a felicidade de homenagear os escritores cearenses. Para nós fazemos o Ministério Público, que é o órgão incumbido de tutelar o patrimônio cultural, de zelar pelo acesso à cultura como um direito fundamental. É muito importante poder render homenagem àqueles que são grandes nomes da literatura cearense. Então, nós escolhemos alguns que representam várias etapas da construção da literatura do Ceará e muitos deles estavam presentes aqui conosco no auditório. Uma noite de muita alegria para todos nós poder reverenciar essas pessoas que são tão importantes para a formação da cultura e identidade do povo do Ceará. Também é uma honra contar com a presença da cobertura da TV União. Isso aí, aconteceu ontem esse evento lá no Ministério Público, Catê. Pois é, uma integração muito boa, Ministério Público e Cultura, né? Aí grandes nomes do nosso meio literário se fizeram presentes lá e para a alegria nossa, né? A nossa TV União esteve presente, registrando esse momento importantíssimo, né? Que é congregar isso. Nós sabemos aí o papel do Ministério Público e quando você atrela essa questão e traz para dentro do seu âmago os literatos, né? Os nossos escritores, é louvável que isso aconteça, Gabriel. É importante isso, essa proximidade, essa simbiose, cultura e justiça. É importante, o Brasil precisa disso. O Ministério Público tem aí atuado também bastante, né? Tem trabalhado, e principalmente em relação à corrupção, a gente espera, lógico, muito mais, né? O CAT, que tem muito mais trabalho, mas tem mostrado aí que está fazendo seu papel, né? É necessário, né, Rochelle? É necessário.
O advento da Constituição de 1988, ela deu mais poderes ao Ministério Público, tanto a nível federal como a nível estadual. Então, essa força que o Ministério Público tem, trouxe à baila muita sujeira que até então havia debaixo do tapete no Brasil inteiro. Não quer dizer que tenha resolvido a situação. No entanto, nós só tivemos conhecimento de muitas coisas por uma profunda investigação dos Ministérios Públicos. Isso é importante ser registrado, meu caro Gabriel. Com certeza. É isso. E o prefeito Sato anunciou nesta terça-feira em live o projeto Parada Segura, que é o novo modelo de abrigos de ônibus, conta com vídeo monitoramento, entrada USB para carga de celulares, Wi-Fi, urbanização e iluminação de LED no entorno para garantir a segurança aos usuários do transporte público. Dizer para o Luiz e também para vocês que estão nos acompanhando que a ideia é justamente essa, que as pessoas possam carregar o celular na parada que a gente está chamando de parada segura, porque nós queremos contribuir para melhorar a sensação de segurança nessas paradas de ônibus. As paradas seguras são abrigos de ponto de ônibus com vídeo monitoramento e todo um trabalho específico de urbanismo e iluminação do seu entorno. Vai ofertar também acesso à internet com Wi-Fi. Outra inovação que as paradas seguras contarão com painel informativo sinalizando, dizendo o horário exato da chegada dos ônibus no ponto que você está esperando. Até o final do ano, nós vamos instalar 15 paradas seguras em Fortaleza e até o final de 2024 serão 200 paradas seguras no total. O que nós esperamos é que não seja carregado o celular aí por 2 pessoas na moto, né? Que realmente a gente torce que dê tudo certo nessas paradas. Mas vamos falar o que realmente a população quer, se são essas paradas bonitas, que nos abrilhantam, né, os olhos, tecnologia inovadora, tudo bem, a gente acha bonito. Mas será que não existe aí a necessidade, no caso, de mais ônibus, de menos pessoas esperando, né, mais de meia hora por ônibus nas paradas, que fica a mercê de assalto, né, ô Catê? Se nós estivéssemos na Inglaterra, sim, na Europa, na França, aí seria uma medida louvável. Claro. Mas nós estamos no Brasil. No Brasil, esse tipo de coisa ainda é muito prematuro nós afirmarmos se a população vai de fato se beneficiar disso. Por uma série de fatores. Parada segura. Parada segura, será que é tão segura assim? O prefeito falou aí que o passageiro vai ter a oportunidade de carregar o seu celular nas paradas seguras. Mas eu acredito que o celular ser carregado na parada é ser carregado por aqueles que gostam do que é alheio. Porque, infelizmente, nossa segurança, ela é falha. Praticamente não existe. Quem vive pegando o transporte público sabe do que eu estou falando. Não estou falando uma inverdade. Agora, se eles querem fazer isso para beneficiar a população, que de fato tragam para esses pontos realmente segurança. Porque hoje você sai de casa para ir para um ponto de ônibus, meu amigo, é correr risco. Em qualquer horário, viu? Em qualquer horário, Rochelle. Em qualquer horário que você passar, que você for pegar um ônibus, você está correndo risco, mas é constantemente, o risco está ao lado. Será que vai ter policiais nas paradas? Porque esse vídeo monitoramento, que acham que é seguro, hoje em dia a gente sabe que não tem muita importância para os bandidos esse vídeo monitoramento, né? Eles não vão aí ficar com medo que está sendo filmado. Ô, Rochelle... A segurança não é vídeo monitoramento. Tem que ter os policiais na rua, realmente, ali. A gente tem que ver que tem segurança, que tem proteção, né, ô Catê? A gente até ri, mas não é rir da desgraça alheia, não. É porque nos traz, assim, aquela situação fora da nossa realidade. Pronto, é o que eu falei. Paralela ao que a gente está vivendo. É o que eu falei, se fosse na Europa, tudo bem, mas aqui é complicadíssimo essa situação. Mas vamos ver, vamos apostar também, não vamos aqui só querer descer a lenha, que descer a sola, não. Agora, que é uma situação que tem que ser acompanhada com segurança, nós temos aí, que fazem parte da segurança do nosso Estado, a própria Guarda Municipal, que pode ser destinada para isso. Nós sabemos que as forças policiais do Estado, elas até que são grandes, mas não são, assim, geradas, que gerem conforto às pessoas quando precisam.
Mas se estão dizendo que vão fazer isso, nós vamos fiscalizar, vamos cobrar. Com certeza, é uma atitude, assim, toda atitude que vem em prol do cidadão é de sim, realmente se vangloriar, aplaudir, mas quem sabe que esse investimento nessas paradas não fosse melhor para o cidadão, investindo em novos ônibus, né, para aumentar a frota, claro. em melhorias até mesmo nos ônibus. A gente fala bastante, né, aqui de denúncias sobre ônibus que não estão com os ar-condicionados ligados, mas as janelas trancadas. Então, realmente, rever aonde é a prioridade no investimento, falando em relação ao transporte público. Pergunta à população, que ela Exatamente. vai dizer, ela vai responder o que é prioridade. Eu vi alguns comentários de alguns telespectadores, passageiros, dizendo que preferiam um pedaço de pau apontando a parada e algo que cobrisse do sol e pronto, e mais que tivesse ônibus. Então, a questão aí é ouvir a população, o que a população quer, realmente o que é prioridade, né? E além disso, já que ele disse que é a parada segura, mas nós temos, principalmente na periferia, alguns casos assim meio complicados. Ainda existe, Rochelle e Gabriel, em alguns pontos da periferia de Fortaleza, aquelas paradas antigas com aqueles blocos de cimento. Muitos deles já caíram e muitos deles estão... muitos deles estão... Isso traz risco para quem fica ali embaixo, principalmente para a pessoa se abrigar do sol e da chuva. Esse ponto aí também tem que ser observado, porque ainda existe na periferia de Fortaleza muitos pontos com isso. Então você, meu caro prefeito, senhor Sarto Nogueira, é uma medida louvável? Agora, primeiro vamos trazer realmente segurança para quem utiliza isso, não é só segurança com medo do roubo, não. É quem utiliza isso, porque a parte física disso, em muitos casos, traz problemas. Nós já vimos aqui matérias de pontos de ônibus onde a pessoa está lá e pisa num fio energizado. Um fio energizado. Essas empresas que fazem publicidade nas paradas de ônibus, esses equipamentos, eles utilizam lá um fio para botar aquela imagem lá, descascado, no chão, quando chove. Então, gente pegando choque. Então, quando se pensar na parada segura, pense também nisso, na estrutura que está sendo oferecida para o usuário, se de fato a pessoa que vai utilizar aquilo não vai correr risco, até de morte. E você falou em questão de paradas, e tem paradas até sem coberta nenhuma ainda. Existe muita gente que fica em parada no sol, que não tem coberta, né? Aqui mesmo na Aldeota, e se você for em outros bairros, né? Principalmente na periferia. É isso aí. Agora a gente dando continuidade aqui no programa, porque o Partido dos Trabalhadores pode chegar a 2024 como o maior partido no número de prefeituras no Ceará. Um número que a sigla pretende que seja ampliada após as eleições municipais do próximo ano. O novo cenário é resultado do crescimento de números de filiações de prefeitos ao PT, dos que ganhou força após a eleger o presidente Lula. E o governador Eumano de Freitas, somado à desbandada dos gestores municipais do PDT. Até então, a legenda com o maior número de prefeituras no estado, no próximo sábado, serão pelo menos 8 novos prefeitos que chegam ao PT em grande evento de filiação que deve marcar também a entrada do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. O número de adesões, no entanto, pode ser maior, chegando a 10 novos gestores municipais petistas. Cátia, eu acho que existe uma preocupação aí de mais prefeitos da sigla, já que tem crescido realmente, agora tem essa questão da filiação, né, desse ato político, que o Evandro vai agora se filiar ao PT. Existe uma preocupação ou não? Está tranquilo? Existe uma preocupação, sim, dentro do próprio PT. Aqueles petistas históricos, eles têm um pé atrás com relação a isso, motivado por N fatores. Nós temos visto ouvido declarações de petistas históricos até contrários a essa ida do presidente da Assembleia para o PT. Inclusive, vou citar um exemplo, a Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza e potencial pré-candidata do partido, ela não vê com bons olhos essa disputa, essa ida de Evandro Leitão para o PT.
E o PDT, que está perdendo esse número de prefeitos, também se queixa. Os dirigentes pedetistas, eles dizem que está havendo um verdadeiro aliciamento de prefeitos para engordar o partido. E nós sabemos que no passado se olhava muito essa questão da ideologia, toda aquela situação. Hoje não. O sujeito vai para o partido para ver se tem mais guarida, para ver a estrutura que foi oferecida a ele, para tentar se eleger no cargo que ele é candidato. Aqui nesse caso falando de prefeitos. Então o PT, eu diria até que ele não está crescendo, ele está inchando, porque está abrigando dentro das suas hostes várias tendências ideológicas. Será que isso é aquele PT que foi criado lá nos anos 80, final dos anos 70? Será que isso realmente é o PT que eles sonharam, idealizaram? Mas como? É um jogo duro, querem o poder a qualquer custo, então nessa guerra vale tudo. É o que está acontecendo. Nós temos aqui, eu vou dar o exemplo aqui de Caucaia, do prefeito Vitor Valim, que é um dos que vão se filiar nessa nova onda do PT. O prefeito Vitor Valim, até bem pouco tempo, estava no outro partido, foi eleito por um partido de oposição ao PT, né? E agora, pela engenharia política que está sendo feita no estado do Ceará, ele vai se filiar sim. E é um nome de peso, nome de peso, que vai somar para o partido agora. Trazendo para a parte ideológica, aí é outra situação, esses são outros 500. É isso, a gente vai falar agora de política nacional, porque por 17 votos a 10, os senadores na Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a indicação de Flávio Dino para o ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. A indicação de Paulo Gonet para chefiar a Procuradoria-Geral da República foi aprovada por 23 votos a 4. Votaram sim, presidente, ao senhor Flávio Dino Castro. Só um minuto. Queria atenção, só um minuto, atenção do plenário. Eu preciso proclamar o resultado. Votaram sim ao senhor Flávio Dino de Castro e Costa, 17 senadores, não 10 senadores do total de 27. Está aprovado o nome do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para o Supremo Tribunal Federal. Pela ordem, presidente. Só um minuto. Votaram sim ao doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, 23 senadores, não 4 senadores do total de 27. Está aprovada a indicação do doutor Paulo Gustavo Gonet Branco para a Procuradoria-Geral da República. Já temos 80 votantes e está encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, 2 abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente. É isso, a gente vai comentar essas e outras pautas após o intervalo. Fique aí, que já já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. E falando justamente sobre a sabatina que houve no Congresso, por 47 votos a favor e 31 votos contra, o Senado autorizou Flávio Dino a ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação foi diretamente ao plenário, logo depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Por que, então, fica a dúvida, porque essa emergência de querer a aprovação logo, Catê? Logo após a sabatina da CCJ, né, o Catê? Pois é essa pergunta que nós amanhecemos o dia hoje nos fazendo. Por que essa pressa? Será que tinha algo que pudesse atrapalhar essa ascensão do Dino ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal? Complicado.
O fato é que foi aprovado aí com uma margem muito grande, já precisava só de 41 para ser aprovado, e teve 47, né? E nós sabemos o porquê disso, sabemos. Todo mundo sabe que essa indicação do Dino, ministro, vamos dizer assim, problemático, um ministro que tem algumas controvérsias durante a sua passagem pelo Ministério da Justiça, esse ministro ele poderia até ter problemas lá no Senado, nessa sabatina. Mas o governo se municiou, né? Capitalizou os senadores. Nós sabemos os bilhões que foram gastos para aprovar a toque de caixa, né? A escolha do Dino para o STF. Vai passar uma temporada boa até se aposentar. 20 anos. Exato. Então, semana passada, no programa da semana passada, nós estivemos discutindo essa situação aqui, se falava que no Senado tem até uma medida que pode reduzir o mandato dos ministros do STF para 11 anos. Oxalá que isso aconteça. E eu prego o seguinte, Rochelle e Gabriel, o sujeito vai entrar no judiciário, ele presta um concurso para juiz. O juiz é um concursado. E por que nesses tribunais tem que haver essas indicações políticas? Políticas, são indicações políticas. Muitas vezes o cidadão é até questionado pelo mérito do conhecimento jurídico, saber jurídico que ele tem para exercer aquela função. Mas ele é escolhido politicamente. E o questionamento que eu faço aqui é que o presidente Lula, que indicou dos 11 que aí estão, indicou 9, ele é a 9ª indicação de Lula, indicou 9. Então, são mais, assim, a garantia de mais tranquilidade na hora de discutir algo. Será que, na hora de discutir uma matéria que venha contra um senador que votou a favor, será que o ministro Flávio Dino vai ser imparcial ao ponto de ir contra os anseios de um senador desse? E a nossa justiça, ela precisa de mais transparência, de mais clareza, de mais verdade, de mais justiça. Parar de brincar de fazer justiça no Brasil. Nós temos visto algo aterrorizador. E eu tenho certeza absoluta, eu estou falando por mim, tenho certeza absoluta que essa pressão colocada em cima do Congresso, em cima do Senado Federal, para que votasse com essa emergência, nesse processo emergencial, essa escolha do Dino, isso aí, algo de errado tinha. Algo de podre tinha no meio dessa cesta de frutas. Mas está aí, o Senado Federal aprovou a eleição do homem, né, para a escolha do homem para o Supremo Tribunal Federal, e que eu espero, sinceramente, que ele faça o seu papel. Agora, é muito difícil. Até porque o Alexandre de Moraes também, na sua fala, na sua sabatina, ele prometeu ser imparcial também. São falas parecidas, né? A cada sabatina eles parecem que treinam para falar todos iguais, né? Quando passam por essa sabatina. Então, ontem o Dino, ele fez essa promessa que seria imparcial, que ele como juiz, 12 anos como juiz, não foi, KT? E saiu daí para ir para a política. Pronto. E ele é um político. Ele é um político. Né? Inclusive, quando ele saiu, que disputou o governo do Maranhão, ele tinha como meta enterrar a política da família Sarney. E ele conseguiu lá no Maranhão, sim, isso, conseguiu. Enterrou a família política, a família Sarney na política do Maranhão. Só que para isso, a história tem provado, tem mostrado que ele usou as armas mais sujas possíveis para obter esse êxito lá no Maranhão. Quero eu que ele não faça isso no Supremo Tribunal Federal. Existe uma tendência, uma corrente, dizendo aí que a saída dele é simplesmente para prender o ex-presidente da República. Se assim for, é um ato de vingança. E o Supremo Tribunal Federal ele é muito maior do que esse tipo de situação. Então, eu acho que, se ele for utilizar dessa prerrogativa de ministro supremo para se apequenar, ele também está apequenando o Supremo Tribunal Federal, que tem uma história muito
vamos dizer assim, positiva. Quem não se lembra de grandes nomes, José Paulo Pertence, lá na época lá dos anos 80, sabe? Outros nomes que passaram por aquela corte. Que não eram políticos, né? Que não eram políticos. Fazer a justiça. Que não eram políticos. Guardiões realmente da Constituição, né? Que é o que eles têm que ser, né? Que não eram, exato, que não eram políticos. Então, o que a gente pede, o que a gente quer é que realmente se faça justiça. E uma pessoa escolhida da forma que foi escolhido o ministro, aí, infelizmente, nós somos obrigados a ficar com o pé atrás, aquela história com a pulga atrás da orelha. Com medo, acredito que também as pessoas, a população, a grande parte que não queria que ele fosse, estava com medo por causa até do comportamento dele nos últimos meses como ministro da Justiça, né, Catê? Essa forma debochada, essa forma parcial de ver, de resolver as coisas, não é? Que é o que eu comecei falando. Inclusive, ele hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que olhar algumas situações. Ele, como ministro da Justiça do governo Lula, ele foi chamado várias e várias vezes ao Supremo prestar esclarecimento de algumas coisas. Ele não foi. No Senado ele foi. Né? No Senado ele estava lá. Tudo bem. Tudo garantido, né? Mas o Congresso Nacional, a Câmara Federal, por exemplo, inquiriu o Dino várias vezes. Ele lá não pisou. 3 vezes ele não foi. Ele lá não pisou. Ele lá não pisou. Né? E eu quero ver se ele vai obrigar um parceiro dele, numa situação que for chamado, se ele vai obrigar o sujeito a ir lá. Eu quero ver isso, eu vou viver para ver isso. Ele vai passar 20 anos lá, vamos ver o comportamento dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez eu repito aqui, não estamos fazendo um pré-julgamento, nem julgando ninguém antecipadamente. Não. Mas, infelizmente, o comportamento dele diz mais ou menos como é que vai ser. Nos últimos meses, principalmente. Nos meses. E até as polêmicas. A dama do tráfico, né, por 2 vezes dentro do Ministério da Justiça. E era então, assim... até onde eu queria tocar também nesse ponto, porque apesar de tudo isso, se espanta um alto número de votações a favor, na verdade, esses votos secretos. Mas a gente acabou de dizer por quê, né? Porque, na verdade, a gente queria transparência, a gente queria transparência em relação à votação dos senadores. Por quê? Nós votamos secreto, nós, né, temos nosso voto secreto, tudo bem, eu por mim, né, cada um por si. Mas os senadores, eles devem satisfação à sociedade. Então, a gente tinha o direito de saber se votaram sim ou não cada senador. Né, como o Moro deu entrevista que não ia dizer, né, o Catê, se ele votou sim ou não. E nós sabemos mais ou menos quantas pessoas votaram contra, pelo posicionamento na hora da sabatina, né, o Catê. E o Moro, a gente fica assim, a gente acha que ele votou sim, né? Votou sim para o Dino ser o próximo ministro do STF. Olha, agora é assim, achamos que ele pode ter votado sim, tudo bem, mas a maioria daqueles senadores, eles têm problemas, eles têm um rabo preso. Tem um rabo preso, sim. A maioria deles, a maioria absoluta, tem problemas judiciais para responder que o Supremo é quem vai decidir o que aquele cidadão vai fazer. Então, quem votou contra, eu não vou dizer que não tem um rabo preso. Quem votou contra. Mas a maioria que votou a favor foi aquele voto, além do estímulo financeiro, todo mundo sabe disso, eu não tenho medo de afirmar isso, todo mundo sabe disso. O governo reservou bilhões. Quase 10 bilhões. Pronto. Para agradar os senadores. E aí eu me pergunto, isso é legal? Pode até ser, mas é imoral. Extremamente imoral. Muito imoral. E uma das coisas, eu acho que acredito que seja isso mesmo. O Moro tem medo de ser caçado, né? Então, aí, por isso essa votação, né? Não só o Moro. Questão de ser caçado. Eu não me refiro só ao Moro. Tem muitos outros lá na mesma situação. Então é melhor, vamos aqui agradar o homem, porque na hora que vier de lá para cá alguma cobrança, não, alto lá, que nós está aqui porque eu coloquei o meu voto a seu favor. Isso é ruim, é imoral para a maior corte suprema do nosso país. Isso é imoral, em todos os aspectos. A gente só consegue resumir aí é que eles não pensaram na população, em nenhum momento, né? Não pensaram no que realmente o povo queria, né? Olha, nessa questão de pensar no povo, eles não pensam no povo. Sei. Eles não pensam no povo. Não nos iludamos. Nós estamos num país onde para fazer prevalecer aquela vontade de grupos e tal, é o que vem norteando o Brasil. E isso também passa pela questão da justiça. Infelizmente, todo mundo diz assim, a justiça ela é cega. Será que é tão cega assim? Porque ela enxerga coisas onde deveria não enxergar. Exatamente.
E o relatório final da COP28 sugere transição energética até 2050. E o Brasil vai sediar a COP em 2025. O Brasil foi formalmente confirmado como sede da COP30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025. O anúncio foi oficializado durante a sessão plenária da COP28 em Dubai. Será a primeira vez que a Amazônia sediará uma COP. Integrante da comitiva parlamentar presente na COP28, o senador Beto Faro afirma que, acima de tudo, o evento deixará um legado para o Pará e para o mundo. No último dia da conferência, foi divulgado o documento final da COP28, negociado entre os 195 países. O texto propõe avanços na transição energética, mas não cita a eliminação dos combustíveis fósseis. O acordo menciona que os países devem fazer a transição dos combustíveis fósseis até 2050, mas não especifica como a mudança deve ser feita e quais recursos financeiros serão utilizados. Também propõe que seja triplicada a capacidade de energia renovável a nível mundial até 2030. A linguagem do documento não agradou ambientalistas. E depois da COP28, 603 blocos exploratórios de petróleo e gás fóssil, alguns deles em regiões de alta sensibilidade ambiental, como a Amazônia, o arquipélago Fernando de Noronha e o atol das Rocas, serão leiloados. Não é à toa que é chamado de leilão do fim do mundo. Além disso, o estudo mostra as diversas ameaças que essas áreas levam a unidades de conservação, territórios indígenas e quilombolas e até mesmo a Maceió, pela proximidade de uma área ofertada com a mina de sal Gema da Braskem, que vem afundando vários bairros da cidade. Outro fato extremamente grave diz respeito às emissões de gases de efeito estufa. Caso o leilão se consolide, as emissões totais potenciais estimadas dos blocos ofertados nesse ciclo superam 1 GTCO2e. E agora a gente vai falar em relação à COP28, tudo muito bonito, né? Era lá em relação ao petróleo, e tá aí, a gente está vendo que foi só conversa, né, o Catê? Só conversa para boi dormir. Para boi dormir. Hoje, tudo que se fala em questão ambiental tem o viés do que você fala e do que você faz. Eu vou tirar como exemplo aqui o nosso Brasil. A comitiva brasileira, com mais de 1.300 pessoas que esteve na COP28, foi lá para jogar para a plateia. É essa a realidade. E preparar o terreno para a COP no Brasil em 2025. Infelizmente, nós cidadãos, nós seres mortais, estamos vendo passar um filme, mais uma vez, aquele filme de terror. O sujeito vai lá e diz assim, nós temos uma ministra, primeiro nós temos uma ministra do meio ambiente, Marina Silva, uma ambientalista. E se ela concordar com o que foi dito lá e que vem sendo feito dentro do Brasil, aí ela tem que largar o ministério. Porque você vai lá e prega algo, olha, está assim, assado desse jeito. E aqui dentro, a situação é totalmente diferente. Está aí, quando nós estamos vendo esse leilão de 603 blocos, que vai ser explorado em áreas sensíveis ao meio ambiente. A Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Os ambientalistas verdadeiros têm que observar isso, têm que fazer o seu protesto. Nós não podemos, de espécie alguma, permitir exploração de petróleo numa área como a Amazônia. Fernando de Noronha, outro santuário ecológico, e hoje o governo está com esse propósito simplesmente mercantilista. Se fala em energia limpa, mas ninguém quer energia limpa não. Ninguém quer não, sabe por quê? Porque a exploração do petróleo que está no subsolo nosso, brasileiro, é uma área muito grande e eles querem ganhar dinheiro com isso. Nós temos a Petrobras hoje praticando preços horríveis do combustível, quando nem teve aumento de preço de combustível no mercado exterior. Não teve. Mas a Petrobras, hoje, ela cobra um preço absurdo e é uma empresa hoje riquíssima, grandiosíssima. E as petrolíferas que vão fazer parte desse bloco, desse leilão que vai acontecer para explorar isso, elas já estão rindo. Oh, meu Deus do céu, tá bom demais. O governo bom esse do Brasil. Nós vamos explorar em áreas antes nem sonhadas explorar, mas hoje nós temos autorização. E é isso que elas querem, porque querem ganhar o dinheiro.
Falar em energia limpa no Brasil é piada, apesar de alguns avanços, não vou dizer. Está aí energia solar, está aí energia das eólicas, mas ainda muito pequeno, e não tem interesse em investir nisso. Porque eu digo mais uma vez, o petróleo que está lá embaixo, na terra, a estrutura que eles já têm, eles não querem modificar de espécie alguma a matriz energética que nós temos, não. Essas iniciativas aqui de energia solar e energia eólica são coisas muito pequenas. E nós temos um potencial muito grande, nós temos praias gigantescas, um litoral muito grande, com a costa muito grande, onde você poderia instalar dezenas e até centenas de usinas eólicas, mas eles não querem porque o petróleo que está lá tem que ser tirado sim. Não querem, não é só no caso do Brasil não. Nós falamos aqui no programa passado a questão da China, que hoje domina o mercado mundial de comércio e indústria, mas que se utiliza principalmente combustíveis fósseis. Energia renovável, energia limpa na China é piada, é até pecado comentar isso, porque eles hoje utilizam principalmente o petróleo juntamente com o carvão mineral, que é o maior produtor e maior consumidor de carvão mineral. Então, eles não querem mudar a matriz energética, é piada. Agora, o que eu mais me surpreendo é que nós temos uma ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que passou a vida inteira dizendo que era uma ambientalista e ela hoje vem permitir esse tipo de coisa, a não ser que ela hoje seja voz vencida dentro do governo Lula. Se aí for verdade isso, aí sim, se for verdade, ela tem que pedir o boné e ir embora. O que ela está fazendo lá? Se ela é uma ambientalista, não pode implementar o seu pensamento, não pode mandar no ministério, porque o que nós estamos vendo aí é o contrário do que ela pregou a vida inteira. E os ambientalistas que estão hoje, de verdade, têm que levantar essa bandeira. Vamos ou falar a verdade, ou então aceitar o que está sendo feito. E se aceitar o que está sendo feito, é o fim da atividade ambiental no Brasil. Nós sabemos disso. Está aí o governo foi lá pedir milhões a países para bancar a questão da Amazônia. Mas sabe para que é isso, Rochelle e meu caro Gabriel? É para alimentar o caixa financeiro dessas ONG que vivem disso, que se completam disso, porque na realidade, para defender o meio ambiente, são poucos, é mais balela, é mais falácia, é o que nós temos visto ao longo dos anos. E isso vai se perpetuando. Nós tivemos agora, nessa COP28, uma grande oportunidade de chegar lá e botar o pé e dizer, o Brasil quer isso e isso e isso. O Brasil quer que nós renovemos a nossa plataforma energética, mas eles não foram lá, não. Ele foi falar, mas só de falar. Cobrar, né? Fazer acordos. Não, mas fazer acordos fajutas. Porque quando você vai lá e diz que é assim, assado, mas acredita que você faz o contrário, está aqui, esses leilões, eles contradizem o que foi dito lá, em Dubai, semana passada. Então, é um governo, infelizmente, é um governo contraditório no que prega e no que faz. É isso, Cate, a gente vai agora precisar fazer um rápido intervalo, mas fique aí que já estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. E o Senado instala a CPI da Braskem para investigar danos ambientais em Maceió, Alagoas. O Senado instalou hoje a CPI da Braskem para investigar os danos ambientais causados em Maceió pela empresa petroquímica. O senador Omar Aziz foi eleito presidente do colegiado e Jorge Cajuru ficou com a vice-presidência. A CPI só vai começar os trabalhos depois de fevereiro, por causa da proximidade do recesso parlamentar. É um assunto polêmico que vem trazendo, vem pautando o noticiário brasileiro nos últimos dias. Essa situação de Alagoas é uma situação triste, lá de Maceió, uma empresa renomada como a Braskem, empresa grande, bilionária, causou um dano ambiental muito, muito grande. Agora, tudo isso, falta de fiscalização, falta de normatização das coisas. Prejuízo dessas pessoas que lá estão é enorme, pessoas que perderam
as suas residências, os seus lares, pessoas que trabalharam a vida inteira e por uma questão de falta de fiscalização do que foi feito no passado, isso está atrapalhando. Ainda bem que estão querendo fazer essa CPI. Eu espero que produza alguma coisa, que surta algum efeito positivo, porque até então, no Brasil, CPI tem resolvido pouquíssima coisa, e nós esperamos que hoje essa situação, essa CPI que vai ser criada aí, resolva de fato. O Brasil precisa de uma resposta do que de fato houve e chamar a responsabilidade dessas pessoas, dessa empresa, que causou todo esse, vamos dizer assim, danos, esses danos, toda essa situação danosa a essas pessoas que lá estão. Você já imaginou, Rochelle e Gabriel, você construiu um patrimôniozinho, um apartamento, um imóvel, passou a vida inteira lutando por aquilo e hoje simplesmente virar pó, afundar como está afundando lá, por questões que poderiam ter sido fiscalizadas, ou não, já está aqui há muito tempo, não se instale aqui, mas permitir a instalação, e tem aqueles que já estavam lá quando a empresa chegou, que estão afetados também. Então essa CPI, ela tem que realmente ser uma CPI séria. Agora, infelizmente, a gente também tem que desconfiar, porque esses políticos, na hora de disputarem a eleição, eles são bancados por quem? Por essas grandes empresas. Será que há um compromisso sério desses caras, querer apurar com veracidade e trazer à tona de fato o que aconteceu? Porque se isso for, aí merece o nosso aplauso, tem que ter o nosso louvor. No entanto, é muito difícil a gente acreditar nessa seriedade. Nós vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar vigilantes, nós como sociedade, nós como comunicadores, que somos peça importante na difusão desses dados e levar para a população esclarecer o que está de fato havendo. Esperamos que, ao ser implantada, produza resultados satisfatórios, que chegue de fato até aqueles prejudicados e que essa empresa, ela arque com as consequências, porque é constitucional. Causou danos a terceiros, você tem que responder. Esperamos que realmente surta o efeito que nós precisamos, que é necessário para que essas pessoas, essas comunidades afetadas, tenham restabelecido pelo menos o mínimo da sua dignidade. E como você falou, e que essa CPI realmente sirva para alguma coisa, né? Porque a gente está vendo aí várias CPIs, como teve da Enel, mas aí já são outras pautas que a gente vai falar agora, que o presidente Lula informou nesta quarta-feira que o compromisso da presidência brasileira do G20 será o combate às desigualdades, em especial à pobreza e à fome. Em discurso, o petista cobrou os países ricos e afirmou que é inadmissível que um mundo capaz de gerar riqueza de 100 trilhões conviva com a insegurança alimentar de 730 milhões de pessoas. É inadmissível que um mundo capaz de gerar riquezas da ordem de 100 trilhões de dólares por ano conviva com a fome de mais de 735 milhões de pessoas e a pobreza de mais de 8% da população. Rochelle, eu tenho um posicionamento muito diferente, aliás, do que é feito no Brasil. Esses planos assistencialistas que vêm para dar um socorro momentâneo a quem está em dificuldade, eles têm se tornado a principal fonte de renda dessas pessoas, pelo estímulo. Então, vários programas são criados para tirar momentaneamente alguém do sufoco. Eles viraram coisa perene, ao invés de ser uma coisa só sazonal. E é muito bom o sujeito cobrar lá de quem realmente de fato produz, para querer dar a quem não produz. Eu posso até ser criticado aqui, mas tenho uma visão disso. Nós nos acostumamos, nós que recebemos esses projetos, quem recebe esses programas sociais, esses dinheiros, eles deixaram de ser pessoas que implementassem empreendimentos, deixaram de ser pessoas empreendedoras para depender só do poder desse dinheiro que vem de lá. É um dinheiro que não dá dignidade. Eu digo o seguinte, um programa desse, quando ele é criado, ele inscreve uma família. A família que recebe, digamos, passa 12 meses recebendo esse dinheiro, que não dá para viver com dignidade, mas quando termina os 12 meses, se for cortada do programa, a necessidade dessa pessoa é maior do que quando ela não recebia. Por quê? Porque quando ela passou a receber esse dinheiro, ela ficou viciada só nesse dinheiro, aí deixa de fazer outras coisas, deixa de empreender. E aí fica o nosso governo, que com esses programas sociais criados, tira proveitos políticos, dividendos políticos, todo mundo sabe disso. Está aqui o nosso Nordeste,
O nosso Nordeste hoje, infelizmente, é motivo de chacota lá pelo Sul, porque nós nos acostumamos a viver com migalhas, viver com pires na mão. Então, nós nordestinos, nós temos que se entender, nós somos fortes, somos batalhadores, somos trabalhadores, somos empreendedores. Agora, infelizmente, a política que é adotada para essas pessoas é que é o contrário e vicia. Já dizia Luiz Gonzaga, a esmola, ela quando é grande, ela, como é que dizia? Esmola é grande, sempre desconfia. Sempre desconfia, não, mas tem outro nomezinho, me esqueci agora, mas quem está acompanhando sabe, essa história lá de Luiz Gonzaga, o nosso grande Gonzagão. Então, eu acho que deixar de ser empreendedor para viver só a mercê desses pequenos repasses, não é o futuro para ninguém. Momentaneamente pode até ajudar, mas não resolve. Eu comparo dizendo assim, Rochelle, o sujeito está doente, aí vai no médico, o médico detecta a doença dele, aí diz assim, vamos passar 12 meses aplicando aqui essa terapia, você vai tomar esse remédio, daqui a 12 meses você volta. Se daqui a 12 meses o sujeito voltar e continuar com o mesmo problema, está mostrado que até então o que vinha sendo feito, o remédio que ele vinha tomando, não foi eficaz. E assim são esses programas sociais. O sujeito passou o ano todo recebendo. Quando chega lá no final, que ele termina de receber, tá na mesma. Ele continua na mesma. Então não houve evolução, não houve eficácia. Não foi eficaz aquela verba aplicada. Momentaneamente foi, mas não resolveu o problema dele. Nós precisamos de coisas. Eu acabei de fazer aqui essa analogia com relação a esse problema médico. Então, se você está com um problema e vai no médico, você quer o seu problema solucionado. Então, aquela medicação aplicada, ela tem que chegar no final do tratamento e resolver o seu problema. Então, esses programas sociais, eles também passam por isso. Se você passa esse tempo todo recebendo, e no dia que é cortado, você continua na mesma dificuldade, então não teve eficácia nenhuma. Infelizmente, é isso que é a realidade. É dura, mas você, meu caro brasileiro, meu caro nordestino, principalmente, que é onde existe mais pessoas inscritas nesses programas sociais, dependentes desses programas sociais. Eu falo disso no programa social assim específico, porque o presidente, quando fala em combater a fome, ele fala nessa questão de dar uma merrequinha para aqui, outra para ali e tal, mas não cria mecanismos realmente eficazes para combater a fome de quem passa fome no Brasil. Porque outros países no mundo afora que enfrentaram isso, mas enfrentaram de forma diferente, mostrando à pessoa que ele pode sair daquela situação, e não só com esses benefícios de Bolsa Família, Bolsa não sei lá mais lá. A gente vai ficar para o próximo programa para falar sobre esse equívoco, não vai dar mais tempo hoje, tá? Mas na próxima quinta-feira a gente debate sobre a questão aí da Venezuela com a Guiana, né? A gente mudando de assunto agora, vamos falar de saúde. Você que quer emagrecer de forma saudável, entre em contato com esse número que aparece aqui na tela e peça seu Life Slim. Life Slim é um blend com 11 extratos totalmente naturais. Peça agora e emagreça de forma saudável. É isso, Catê, suas considerações finais? Então, mais uma vez um prazer voltar a dividir essa bancada com vocês. Quinta-feira estaremos aqui novamente para discutir assuntos pertinentes, né, a nós, brasileiros. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui. Prazer sempre voltar a essa bancada com você, Rochelle, com você, Guilherme. Não estive semana passada, mas hoje deu certo, bom, né, Catê? E só para finalizar aqui, eu queria me solidarizar com o vereador Tanilo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Caucaia, que na madrugada dessa quinta-feira, perdeu a sua mãe, né? Também tivemos em Caucaia um fato que nos abalou muito semana passada, a morte da Sofia Valim, filha do prefeito Vitor Valim. Inclusive hoje será a missa de 7º dia na Igreja Matriz de Caucaia. Então a minha solidariedade a essas duas personalidades políticas do nosso município que tiveram, né, a sua vida afetada com a perca de parentes queridos, como no caso Tanilo perdeu a mãe hoje e o prefeito Vitor Valim que perdeu a sua filha semana passada. Então minha solidariedade e rogar, pedir a Deus que conforte nesse momento de dor as famílias. Obrigada, Catê. Amanhã estamos aqui, hein? Amanhã estaremos de volta, então quero primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha sempre, mandar um forte abraço e que participe aí com a gente no programa da hora através das nossas redes sociais. Depois vamos lá, mandar um alô aqui para Raimundo Matos, Fica Francisco do Bom Jardim, Kleber Leão e Ney Silveira do Meireles. Faça que nem eles e participe com a gente através do nosso WhatsApp. Um forte abraço, vai me dar suas considerações finais. Até amanhã
Então esse Da Hora fica por aqui. Fique agora com Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viano. Forte abraço e até amanhã.